Obrigado, Renan. Olá mais uma vez para você. Bom dia para quem está com a gente. Olha, essa visita, que vai ser feita por esses peritos da Polícia Federal está marcada para as 9 da manhã de hoje. Todas as partes já foram informadas, A Polícia Federal informou o ministro Alexandre de Moraes quais os peritos que está enviando. O ministro informou o Comando Militar do Planalto onde está preso o general Augusto Heleno. Então está tudo certo, marcado, oficializado. Vão até o general 3 peritos do Instituto Nacional de Criminalística, que é ligado à Polícia Federal, e também um delegado da Polícia Federal vai acompanhar esses peritos, e lá no Comando Militar do Planalto, eles vão ter, uma pessoa do Comando Militar do Planalto vai ter que acompanhar os peritos para apresentar as instalações onde Augusto Heleno está preso, responder qualquer questionamento que os peritos tenham com relação às condições da prisão e que tipo de assistência médica que é possível oferecer naquele local. Lembrando que Augusto Heleno, que foi condenado a 21 anos de prisão pela tentativa de golpe, foi preso no dia 25 de novembro, por determinação do Supremo, para o início do cumprimento da pena. Inclusive também lá no Comando Militar do Planalto também está preso outro condenado da trama golpista, o general Paulo Sérgio Nogueira. Renan, depois dessa visita, ou melhor dizendo, durante essa visita, esses peritos vão fazer um exame físico, um exame médico mesmo, verificar as condições físicas de Augusto Heleno, vão fazer também a chamada anamnese, que é aquele tipo de entrevista que o médico faz, uma série de questionamentos para o paciente, e depois disso, então, eles vão também se reunir com a esposa do general Augusto Heleno. É uma determinação da perícia, essa reunião com a esposa dele, para saber dela em que condições ele se encontra, referentes à independência dele, que tipo de cuidado, de assistência que ele precisa para executar as tarefas do dia a dia. Está faltando a defesa do general Augusto Heleno indicar o melhor local para esse encontro com a esposa do general. O ministro Alexandre de Moraes e a PF disponibilizaram para a esposa de Heleno as opções, para que ela decida onde recebê-lo, se na própria casa, se lá onde o general está preso, no Comando do Planalto, um local em que ela indicar, em que seja possível manter ali a privacidade para esse tipo de conversa. A gente lembra que toda essa questão começou logo na prisão do general, quando ele passou por exame de corpo de delito, e no laudo desse exame de corpo de delito ficou informado de que o general tinha um diagnóstico de Alzheimer desde 2018, Alzheimer, que é um tipo de demência, E aí a defesa apresentou um pedido de conversão da prisão em domiciliar ao ministro Alexandre de Moraes, alegando o quadro de saúde dele e esse diagnóstico de Alzheimer. E aí apresentou toda uma documentação médica para o Supremo. O ministro Alexandre de Moraes avaliou essa documentação e constatou que não havia um indicativo do diagnóstico de Alzheimer retroativo ao ano de 2018, que é a documentação apresentada pela defesa, os laudos médicos, todos eles falavam em um diagnóstico mais recente, no final de 2024. Aí Moraes pediu esclarecimentos para a defesa com relação aos documentos apresentados, e a defesa então disse que havia havido ocorrido um erro, que provavelmente um erro do perito que fez o exame de corpo de delito, porque o general Augusto Heleno teria sim acompanhamento psicológico e psiquiátrico desde 2018, mas não havia ainda um diagnóstico de Alzheimer. Esse diagnóstico só teria vindo no começo deste ano. Desde 2018 ele fazia acompanhamento, mas Alzheimer mesmo só havia sido diagnosticado neste ano. Por causa desse vai e vem, desse desencontro de informações, foi que o ministro Alexandre de Moraes determinou a realização de uma perícia por parte da Polícia Federal para ter uma opinião autônoma, isenta, uma opinião de terceiros, não apenas baseada nos laudos que a própria defesa apresentou dos médicos que faziam um acompanhamento de saúde do general. A partir dessa perícia, então, é que o ministro Alexandre de Moraes deve emitir uma decisão sobre esse pedido da defesa, que pede que o general Augusto Heleno possa cumprir a pena de prisão dele em regime domiciliar. A Procuradoria-Geral da República já tinha se manifestado a favor da conversão em domiciliar.
e agora então o ministro Alexandre de Moraes espera por essa perícia. Moraes também atendeu a um pedido da defesa para indicar um técnico da própria defesa para acompanhar o trabalho dos peritos. Isso já foi autorizado pelo ministro, então eles já fizeram também toda a conferência da documentação que a defesa apresentou, e a próxima etapa é essa desse exame clínico hoje, Renan. Mas lembrando, para te devolver, que na determinação da perícia que Moraes havia emitido, ele dizia que se os peritos achassem necessários, que eles poderiam fazer qualquer tipo de exame adicional, exames de sangue, exames de imagem, ressonâncias. Então a gente também precisa esperar para ver se os peritos que vão estar com o general hoje vão também solicitar outros exames adicionais ou se vão se dar por satisfeitos com esse exame clínico que está previsto para hoje às 9 da manhã, Renan.